Salve pessoas! Hoje eu estou aqui para falar sobre uma história muito inspiradora e ao mesmo tempo terrivelmente triste. É a história de Joe Shuster, o artista por trás do Superman. Essa edição foi lançada recentemente pela editora Aleph e vai contar pra gente um pouco sobre a vida do artista que concebeu um dos principais personagens da literatura dos quadrinhos da história da humanidade, o Superman. E a história triste desse artista que passou a vida sem receber o devido mérito financeiro, sem receber o devido retorno por sua arte, por sua criação. Ele e seu parceiro, o escritor, Jerry Siegel, eles passaram a vida lutando para serem reconhecidos financeiramente, ganhar os direitos de forma justa do Superman. A gente pensa assim, o Superman como um símbolo de justiça, um símbolo do modo de vida americano, aquela coisa do bem, da ética, da justiça, e os seus criadores passaram a vida em uma guerra para se proteger, para revidar, para se, digamos assim, dar a volta por cima de uma injustiça histórica que foi cometida contra eles. O quadrinho ele é biográfico, escrito pelo Julian Vologe e ilustrado lindamente pelo Thomas Kemp. Vou passar aqui algumas páginas para vocês poderem ver. É uma aquarela muito linda, muito singela, sutil, gostosa de se ler. Visualmente muito atrativo. Aqui, E ele utiliza alguns recursos visuais interessantíssimos. Isso agora falando mais de narrativa de quadrinhos, né? A forma de você narrar, escrever quadrinhos. Ele coloca, além de ser um passeio pela história dos dois, a história triste dos dois, e de como eles conceberam a ideia do Superman, o quadrinho também faz um passeio pela história dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos. O Joe Shuster e o Jerry Siegel criaram praticamente o conceito de super-herói, daquele o cara que tem identidade dupla, identidade secreta, de dia trabalha, à noite ou em outros momentos ele sai por aí salvando os fracos e os oprimidos. Pois é, eles basicamente criaram esse conceito com o Superman. No início a ideia da concepção da ideia do Superman, é interessante falar que ele era um vilão. Só que eles foram concebendo melhor, porque não colocar esse cara lutando contra o crime, lutando a favor dos fracos. Pois é, aí o Superman se tornou um sucesso imediato de vendas. E eles dois eram apenas dois adolescentes querendo publicar, dois adolescentes nerds que sofreram a sua adolescência e infância toda bullying. Eu acho que a maioria dos nerds passou por isso, eu passei por isso, e é muito bem, muito singelamente retratado aqui nesse quadrinho no início. E mostra esse frescor da juventude, eles procurando reconhecimento, procurando publicar nas editoras, sendo negado. E esse início do quadrinho é muito inspirador, muito legal, muito divertido de se ver assim, o futuro que os esperava. E eles conseguiram ser publicados. Só que o problema é o contrato que foi feito. Um contrato lesivo, um contrato abusivo, por parte dos donos da editora National, né? Na época chamada National, não era DC Comics ainda, viria a ser depois. E eles receberam um pagamento de apenas $130. E no contrato colocaram lá que eles cediam todos os direitos pela publicação para sempre de Superman. Eles praticamente venderam o personagem, um contrato fajuto, abusivo. Na época não se tinha um histórico, assim, não era normal, não tinha muita regulação a questão dos direitos autorais, e eles foram enganados e ficaram como exemplo para a história disso, de pessoas, de autores enganados por grandes editoras que lucram incessantemente com seus personagens, suas criações, e os verdadeiros criadores ficam aí na miséria, ou pelo menos vivendo uma vida sofrida, enquanto os donos das editoras lucram milhões e milhões de dólares, É muito triste. E assim como eu falei, eles fazem uma homenagem muito interessante aos quadrinhos, e em diversos momentos eles utilizam algumas escolhas narrativas. Por exemplo,
eles colocam o personagem, por exemplo, o Joey Shuster, ó, eles dois aqui caminhando, estão vendo aqui, Jerry e Joey, e eles estão querendo escrever uma ficção científica, porque nessa época era lançada muitas ficções científicas, eles liam os pulps, revistas pulps, a Weird Tales, outras revistas que publicavam histórias de terror e ficção. E aí ele coloca aqui, ó, um ET, um astronauta, eles estão andando pela rua pensando no que publicar. E outras vezes é feito isso também com uma espécie de tatuagem de imagem. Aqui, ele criando e saindo os bichos, ó. Deixa eu focar aqui. Criando e saindo as criaturas, suas criações do papel da página. E várias outras em que eles viram o próprio personagem narrando as suas próprias histórias. É muito interessante. Coisas que só podem ser feitas com os quadrinhos, ó. Narrativa estritamente quadrinesca mesmo. Coisas que, elementos narrativos, visuais, que só os quadrinhos podem propiciar para o criador, certo? Então, resumindo, uma obra singela, dolorida, muito linda de se ler, emocionante, muito fácil também a leitura, você acaba a leitura em uma sentada só, é muito simples a leitura, mas ao mesmo tempo, quanto mais vai chegando ao fim, que eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais triste, mais melancólico, até que chega algumas partes assim que você começa a refletir, nossa, velho, nossa, coitados, mano, eles não menunciam isso, sabe? Você fica meio que revoltado. E tem uma parte no final aqui de uma carta que o Jerry Siegel escreve, você vê que o cara, nossa, ele é uma questão muito triste para ele. Ele escreve uma carta no lançamento do do filme mais sucesso do Superman, né, do Christopher Reeves. Ele escreve uma carta para todos os editores norte-americanos, os leitores de quadrinhos, para boicotarem o filme. Infelizmente ou felizmente o filme foi um sucesso, mas eles não ganharam um centavo disso tudo, né? Essas questões iriam se resolver bem depois, quando eles já estavam muito velhos, e mesmo assim não compensa, né? Passaram a vida toda sofrendo. Fica aí essa dica incrível desse quadrinho. Fica a dica também dessa edição aqui, ó, do Superman, O Último Filho, lançada pela Eagle Moss, que no final retrata um pouco sobre a criação do Superman também, e traz o primeiro, ó, aqui, ó, o primeiro roteiro e arte do Jerry Siegel, aqui, e o mito de origem do Superman desenhado pelo Joe Shuster. Olha aqui, eu vou ler essa última parte aqui sobre o mito de origem. Ó, deixa eu ver se foca aqui. Aí, isso. Campeão dos oprimidos, a maravilha física que havia jurado dedicar sua existência a ajudar quem necessitasse. Quem mais necessitavam eram os próprios criadores de Superman. É isso, por hoje é só. Dê um joinha nesse vídeo e curta a nossa fanpage aí e nos siga para os próximos vídeos, ok? Valeu, até a próxima.